Eu quero convidar os irmãos nesta manhã a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, e nos versículos 11 a 32. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Vamos falar hoje sobre a chamada parábola do filho pródigo, ou talvez melhor denominada, a parábola do pai e dos seus dois filhos. Afinal de contas, não existe apenas um filho nesse texto, mas temos dois filhos cujas histórias são interessantes, importantes, ora se chocam, ora acabam se combinando nesse texto. Lucas capítulo 15, versículos 11 a 32. Se você encontrou, se puder ficar em pé, aqueles que obviamente puderem, se não puder, fique assentado mesmo. O importante é que você leia a palavra de Deus e permita que ela penetre no seu coração, fale a sua mente e transforme a sua e a minha vida. Lucas 15, versículos 11 a 32, diz assim a palavra do nosso bondoso Deus. Continuou dizendo, certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Vamos agradecer a Deus pela sua palavra e em seguida vamos meditar nela. Senhor, nós queremos bendizer, exaltar e glorificar o seu nome nesta manhã, como já o fizemos por meio dos cânticos, como buscamos fazer por meio da nossa comunhão com o nosso irmão e também por meio da nossa comunhão contigo acima de tudo. E queremos te suplicar, ó Pai, que nesta manhã o Senhor venha falar ao nosso coração, ao nosso intelecto, ao nosso ser, como sempre temos pedido em
tantas e tantas outras mensagens e ocasiões. Nós carecemos, Senhor, nós precisamos com urgência da sua graça, da iluminação do teu Espírito Santo, não apenas para nós transmitirmos a sua palavra, mas também o seu povo precisa de tudo isso a fim de que possa absorver tudo aquilo que o Senhor nos ensinará, nos instruirá nesta manhã. Fale, Senhor, portanto, ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso intelecto, e que nós tenhamos uma manhã abençoada, de aprendizado, de edificação na tua presença. Fique conosco e, mais uma vez, conduza-nos pelo conhecimento das tuas Escrituras. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Por favor, podem se assentar. O capítulo 15 de Lucas é uma espécie de departamento de achados e perdidos da Bíblia. Em Lucas, no capítulo 15, versículos 1 a 7, nós encontramos a parábola sobre a ovelha perdida que é achada. Depois, em Lucas, no capítulo 15, versículos 8 a 10, nós vemos a parábola sobre a moeda perdida que é recuperada. E, finalmente, em Lucas 15, versículos 11 a 32, que será o objeto das nossas reflexões, das nossas ponderações hoje, nós nos deparamos com a parábola sobre o filho perdido que também é encontrado. Contudo, diferentemente da ovelha e da moeda, que não eram responsáveis por estarem perdidas, o filho caçula se perde por vontade e conta próprias. Ou seja, ele é responsável, ele é absolutamente responsável pelo seu próprio extravio. Além disso, cada uma dessas três parábolas repete um mesmo tema tríplice: o tema da perda, o tema do encontro do que foi perdido e o tema do consequente festejo pelo encontro daquilo que fora perdido. Esse tema, ele é cíclico, meus irmãos, em Lucas 15. Algo se perde, algo é encontrado e algo perdido é festejado por ter sido recuperado. Mas, voltando a atenção para o nosso texto, se quisermos compreender melhor o significado de Lucas no capítulo 15 e nos versículos 11 a 32, nós devemos nos fazer a seguinte pergunta: por que Jesus contou essa parábola sobre um pai e os seus dois filhos? Normalmente, como eu disse na introdução, essa passagem que lemos é normalmente conhecida como a parábola do filho pródigo, mas ela seria talvez melhor chamada a parábola ou a história do pai e dos seus dois filhos. Então, por que Jesus ele conta essa parábola, essa história sobre um pai e os seus dois filhos? Para nós podermos responder a essa questão, nós temos que retroceder até o início do capítulo 15 de Lucas, mais precisamente até os versículos 1 e 2, que dizem o seguinte: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Desse modo, a história do filho pródigo, ela é narrada por Jesus com o propósito de responder aos fariseus e aos escribas, porque ele, Jesus, recebia os pecadores e comia com eles, porque ele se banqueteava com eles. Assim, Jesus identifica o filho caçula da parábola com os publicanos e pecadores. E ele também compara o filho mais velho com os fariseus e escribas. Esse é o sentido básico de uma parábola. A palavra grega, parabolê, que vai dar parábola em português, ela aponta para uma comparação entre dois ou mais elementos, comparação esta que acaba nos trazendo lições profundas sobre, especialmente, o nosso relacionamento com Deus. Nesse caso, portanto, meus irmãos, os três personagens centrais da parábola, eles representavam três tipos de pessoas. O filho caçula representava aqueles que, por causa da sua moral e por sua classe social, eles eram marginalizados.
O filho mais velho, ele representava o judeu que era observador da lei, que se auto-justificava, buscava ver-se aos seus próprios olhos como uma pessoa justa pelas suas práticas. E o pai, por fim, obviamente, ele acaba simbolizando o próprio Deus. Mas além dessas informações preliminares, uma outra observação deve ser feita aqui. Como essa parábola ela é ambientada no contexto sociocultural judaico da Palestina do primeiro século da nossa era, então nós só poderemos compreender a parábola do filho pródigo como um todo se nós a situarmos dentro desse contexto no qual ela está inserida, o contexto da Palestina do primeiro século da nossa era. E é isso o que nós vamos pretender fazer ao longo da nossa mensagem. Mas depois desses esclarecimentos bem breves, introdutórios, vamos ver então um pouco mais de perto, um pouco mais próximos, as atitudes de cada uma dessas três personagens presentes na parábola, as três personagens centrais, o filho caçula, o filho, obviamente ali mais velho, e o próprio pai. Comecemos com o filho caçula. A história do filho caçula, ela domina a primeira metade da parábola, que vai dos versículos 12 até o 24. Vamos observar algumas lições, 4 lições, na verdade, que nós podemos, dentre outras, extrair da vida desse filho mais moço, filho mais jovem, o caçula. Em primeiro lugar, o filho caçula, ele inverteu os papéis e em vez de pedir algo ao seu pai, ele lhe deu uma ordem. No versículo 12, nós lemos que o mais moço deles, isto é, dos 2 filhos, disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. O texto grego apresenta essa fala no modo imperativo, ou seja, o filho mais novo, ele não está pedindo, não está solicitando, não está pedindo por favor ao seu pai para que este lhe dê a herança, mas está ordenando e exigindo que o seu pai lhe faça isso. O filho mais jovem está, na verdade, encostando o seu pai contra a parede e está dizendo-lhe: pai, eu já sou grande o suficiente e, portanto, eu exijo que o Senhor me dê o que eu estou lhe ordenando. Percebam, meus irmãos, quanta arrogância, quanta falta de humildade, quanta desobediência, quanta prepotência há nesse texto, existe nesse texto uma completa inversão de papéis. Em vez de o filho pedir, ele exige. Em vez de implorar, ele ordena e ordena ao seu pai que lhe obedeça. A atitude desse filho caçula me fez lembrar de um antigo episódio da Super Nanny que assisti anos atrás, no qual o filho de um casal mandava e desmandava ali nos seus pais. O filho dava ordens ao pai, em vez de se submeter de forma obediente a ele. E isso me faz pensar em certos cristãos mimados, crentes mimados na nossa época, que quando oram, eles não pedem, mas determinam a Deus que lhes faça isso ou aquilo. Como se Deus fosse uma espécie de empregado ou fosse uma espécie, um tipo de office boy celestial de luxo que existe para atender-lhes os seus pedidos caprichosos, mesquinhos, individualistas, narcisistas e arrogantes. Meus irmãos, não convém dizermos a Deus o que Ele deve ou não fazer. Antes, compete a mim e a você, cabe a cada um de nós, obedecermos a sua soberana, gloriosa e perfeita vontade. Isso nos leva a uma segunda lição sobre o filho caçula. Em segundo lugar, o filho caçula, ao ordenar ao seu pai que lhe desse a sua parte da herança, tratou-o com desrespeito e desejou a sua morte, ou considerou seu pai como se já estivesse morto. Ora, o ato de um filho pedir a herança ao seu pai, enquanto seu pai ainda está vivo, e ao que tudo indica nessa parábola, com saúde, era considerado um gravíssimo insulto, um gravíssimo pecado no contexto do Oriente Médio antigo. O livro apócrifo de Ben Sira, ou Eclesiástico, como também é bem conhecido por esse nome, um livro que foi escrito durante o período intertestamentário ou interbíblico, ele diz que uma pessoa
só deveria distribuir a sua herança quando chegasse ao fim dos seus dias, chegasse ao final da sua vida. O que, mais uma vez, não parece ser o caso do pai de Lucas 15, que ainda goza de perfeita saúde. Esse livro de Ben Sirac, ou Eclesiástico, no capítulo 33, versículo 24, ele diz o seguinte: no último dia dos dias de tua vida, na hora de tua morte, distribui a tua herança. Ou seja, apenas nos momentos, minutos e contextos derradeiros da vida é que um pai deveria distribuir a sua herança entre os seus filhos. O fato notável é que em toda a literatura do Oriente Médio, desde os tempos antigos até os nossos dias, não há nenhum registro de algum filho, seja ele mais velho ou mais jovem, que tenha pedido a herança do seu pai, estando seu pai ainda vivo e com saúde. Desse modo, o filho caçula, ao pedir a sua parte da herança ao pai, está desejando que o seu pai morra, ou está considerando-o como já morto, o que era um absurdo de um insulto para o contexto da Palestina do primeiro século da nossa era. É como se o filho mais novo dissesse: pai, eu não posso esperar até que o senhor morra. Eu preciso que o senhor me dê a parte da herança que me cabe e me dê agora. Eu não tenho tempo para esperar o senhor morrer. Eu preciso disso agora. Vocês estão percebendo o insulto presente no que diz respeito à fala desse filho caçula? Ou ele deseja que o seu pai morra, ou ele considera-o já como morto quando ele pede-lhe a herança, a divisão ali dos bens. Esse filho caçula, meus irmãos, ele é imediatista, ele é apressado, ele é um filho mimado, que pede as coisas para o seu pai e as quer na mesma hora. Ele queria ser livre, independente, queria ir para outras terras e viver como bem lhe agradasse. Infelizmente, tem muito crente assim na igreja nos dias de hoje. Nós vivemos, como eu tenho dito em outros contextos, nós vivemos na época do fast, a palavra inglesa para rápido, tudo é fast. Nós não queremos esperar para comer e por isso nós vamos ao fast food, a comida rápida. Nós também não queremos esperar para lavar o nosso carro e, portanto, vamos ao lava rápido. Nunca vi ninguém ir a um lava lerdo ou a um lava vagaroso. Sempre é lava rápido. Tudo tem que ser muito rápido. As pessoas não querem esperar para serem felizes, claro, no seu casamento, e por isso acabam, vez por outra, claro que crente não faz isso, é importante lembrar, né? Acabam procurando aqueles serviços de amarração para o amor. Tempos atrás eu ouvi uma propaganda dessas que dizia: traga a pessoa amada em 48 horas, ou senão o seu dinheiro é devolvido. Então, sabe qual é o problema com toda esta situação? É que nós acabamos transferindo essa pressa que nós temos em nossa vida para o nosso relacionamento com Deus e acabamos achando equivocadamente que Deus tem a obrigação de atender num estalar de dedos ou num passe de mágica os nossos pedidos, mais uma vez caprichosos, egoístas e arrogantes. Essa era a filosofia do filho mais novo, do filho pródigo, do filho gastador ou esbanjador. Pródigo quer dizer, nesse contexto, né, esbanjador, gastador. Quando ele, o filho pródigo, ele pede a herança ao seu pai, estando o seu pai ainda vivo, ele estava dizendo-lhe: pai, eu não posso esperar até que o senhor morra. Quem é pai aqui já parou para pensar um filho chegando para você? Claro que não dizendo isso com essas palavras, mas agindo de forma a dar a entender esse tipo de pensamento. Pai, eu não posso esperar até que o senhor morra, eu preciso que o senhor me dê a parte da herança que me cabe, e preciso que o senhor me dê já, agora, isso é para ontem, mas o seu pai estava vivo. Portanto, meus irmãos, que Deus nos ajude a sermos filhos pacientes, que saibam esperar com paciência no Senhor, até que Ele se incline para nós e ouça o nosso clamor, se assim for da sua vontade, quando e como for, se for da sua soberana e graciosa vontade. Esperemos em Deus e jamais tentemos colocá-lo contra a parede, como se Deus estivesse ou existisse a fim de atender aos nossos caprichos humanos e muitas vezes pecaminosos. Uma terceira lição que eu aprendo sobre o filho caçula nesta parábola
é que o filho caçula, ao se distanciar do seu pai, indo para uma terra longínqua, distante, ele viu toda a sua vida entrar em um verdadeiro colapso. Meus irmãos, quando uma pessoa vira as costas para Deus, ela sofre todos os tipos de consequências desagradáveis resultantes desse tipo de distanciamento, desse tipo de afastamento da presença divina. E entre os versículos 13 ao 16, nós nos deparamos com uma sucessão de fatos desagradáveis, vários acontecimentos desagradáveis que acontecem na vida do filho caçula quando ele se distancia do seu pai. Em primeiro lugar, o filho caçula, ao se afastar do seu pai, ele colocou a sua vida em risco. O filho caçula, ao se distanciar, ao se afastar do seu pai, ele coloca a sua vida em risco. O versículo 13 diz: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Há dois detalhes interessantes nesse versículo. Primeiro, porque o filho caçula teve que deixar a aldeia, né, o vilarejo, ou a cidadezinha onde ele morava. Nós não sabemos exatamente onde ele morava, mas por que ele teve que deixá-la passados não muitos dias? Ora, ele teve que sair apressadamente de casa, porque se ele se demorasse ali, ele correria o sério risco de ser hostilizado ou maltratado pelos moradores locais, uma vez que a sua atitude de pedir a herança ao seu pai, estando seu pai ainda vivo, como dissemos várias vezes, era considerada uma gravíssima ofensa na Palestina do primeiro século da nossa era. Então as pessoas diriam: e você viu o fulano, aquele jovem, filho do seu José, do Yosef, né, num contexto judaico? Pois é, rapaz, você não acredita. Ele teve a cara de pau, a disfarçatez de pedir a herança para o seu pai, estando o seu pai vivo e com saúde. Isso poderia fazer com que ele sofresse represálias, pudesse ser apedrejado, insultado, cuspissem nele e poderia inclusive ser morto. É por isso que o texto vai dizer que passados não muitos dias ele sai, muito possivelmente, lendo-se nas entrelinhas, à luz do contexto histórico e cultural do primeiro século, isto possivelmente significa que ele estava com a sua vida em risco ali. Em segundo lugar, ao sair de casa e ao levar tudo o que lhe pertencia, não deixando nada ficar para trás, o filho mais jovem, o filho caçula, estava dizendo com todas as letras que a sua partida era sem volta, sem retorno, o que significava que ele estava rompendo deliberadamente e definitivamente, de uma vez por todas, os seus laços familiares com seu pai e com o seu irmão mais velho. Essa atitude de arrogância e de ingratidão descreve muito bem o comportamento do pecador em geral diante de Deus. Deus nos dá a vida, nos dá uma família, nos dá a oportunidade de desfrutarmos da sua belíssima criação, mas nós, por sermos ingratos, ignoramos tudo isso e nos rebelamos contra Ele, contra os seus mandamentos, contra a sua palavra, e acabamos virando as costas para Ele, querendo viver uma vida independente. Mas todos nós, meus queridos, isso é bem sabido de todos nós. Nós somos total e absolutamente dependentes de Deus. Não existe vida autônoma, não existe vida independente. A nossa vida é absoluta e completamente dependente de Deus, o Criador de todas as coisas e sustentador ao mesmo tempo de todas elas. Mas uma segunda lição presente aqui é que o filho caçula, ao se afastar do seu pai, ele desperdiçou irresponsavelmente os bens que o seu pai lhe dera. A continuação do versículo 13 diz o seguinte: e lá, nesta terra distante, longínqua, dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Meus irmãos, nós não somos, como acabamos de dizer, nós não somos donos. Não somos proprietários, mas somos apenas mordomos de todos os bens, talentos e dons que Deus nos deu para deles gozarmos nesta vida. Esses dons, presentes
que Deus nos dá não são nossos, são empréstimos que Ele nos concedeu temporariamente, a fim de que o sirvamos da melhor maneira possível para a glória e louvor dEle e não nosso. É por isso que nós não podemos desperdiçar o nosso tempo como bem entendermos, mas devemos empregá-lo sabiamente, porque o tempo, dentre todas as outras coisas que nós temos, é também um dom de Deus. É por isso que não devemos gastar a nossa saúde, o nosso emprego, o nosso vigor físico, o nosso intelecto, o nosso raciocínio naquilo que nos agrada, porque todas estas coisas são bens que o Senhor nos emprestou nesta vida para que as empreguemos em favor, em benefício do seu reino, do reino de Deus, e não em favor do meu reino particular e pessoal. Desse modo eu pergunto aos irmãos, a cada um aqui particularmente, o que você tem feito com os dons e os talentos que Deus lhe deu? Com os presentes que Ele generosa e bondosamente te conferiu? Você os tem usado para o seu benefício próprio, como fez o filho pródigo, ou você os tem empregado em prol do reino de Deus? Uma importante pergunta que devemos fazer cada um de nós a nós mesmos nesta manhã. Mas uma terceira coisa ocorre quando este filho caçula se afasta do pai. Em terceiro lugar, o filho caçula, ao se afastar do seu pai, começou a padecer necessidades e se viu obrigado a trabalhar para um patrão gentil e a cuidar porcos, cuidar de porcos. Teve que ser um cuidador de porcos. Observe o que dizem os versículos 14 a 16. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele, o filho caçula, começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Você já parou para pensar sobre o que aconteceu aqui? Esses versículos que lemos nos dizem que um jovem judeu, não se esqueçam que o contexto dessa parábola é um contexto judaico. Imagina-se que o pai é um judeu, e os seus dois filhos são judeus, e é outro judeu, Jesus contando a história para outros judeus, fariseus, publicanos, pecadores e outros. Então, o ambiente todo desta parábola não é ocidental, não é brasileiro, não é tupiniquim, é judaico. Gravem bem isso. O ambiente, todo o contexto histórico, cultural e teológico é judaico. Se você entender isso, você entenderá a gravidade do que está sendo dito e do que foi escrito nesse texto. Esses versículos que lemos, meus irmãos, os versículos 14 a 16 de Lucas 15, nos dizem que um jovem judeu, ele foi obrigado a trabalhar para um patrão gentil. Ele foi para uma terra distante, presume-se dentro do contexto que era ou seria um patrão gentil. Jesus está se referindo aqui, muito possivelmente, aos coletores de impostos judeus, que eram obrigados a trabalhar para um país gentil, Roma, e que por isso eram criticados pelos fariseus e escribas, o que podemos depreender, por exemplo, ou inferir a partir de Lucas, no capítulo 15 e versículo 2, que nós citamos no início desta mensagem. E além disso, esse jovem caçula judeu, ele chega ao auge da degradação, quando se vê obrigado a cuidar de porcos. Você tem noção do que significa para um judeu ter que cuidar de porcos? Você faz ideia do que isto significa? O Talmud, que é o registro escrito da tradição oral judaica, ele proibia explicitamente ao judeu a criação de porcos. Existe um tratado chamado Baba Kamá 82b, que dizia o seguinte: não é permitido criar porcos onde quer que seja. Isso é um tratado judaico. Em outro lugar no Talmud, num tratado chamado Nezikim, o Talmud dizia: amaldiçoado seja o homem que criar porcos. Amaldiçoado. Aliás, até mesmo o historiador grego Heródoto, nos seus escritos, ele declarou que a profissão de criador ou cuidador de porcos era considerada uma profissão aviltante, até mesmo além das fronteiras de Israel, como por exemplo no Egito.
Você percebeu agora a tamanha enrascada na qual esse filho caçula se meteu ao se distanciar da casa e da presença do seu pai? Além disso, como se não bastasse ter que cuidar de porcos, meus irmãos, esse jovem caçula ainda se viu na necessidade de disputar com aqueles suínos um pouco de alimento. O versículo 16 diz que ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Nem a comida dos porcos, dos quais ele cuidava, ele poderia se alimentar com elas. Segundo alguns estudiosos, as alfarrobas eram espécies de vagens que eram usadas como forragem para alimentar o gado e os porcos, e em tempos de escassez, em tempos de grande fome, as alfarrobas também serviam para alimentar as pessoas muito pobres, beirando a miserabilidade. Eram vagens pretas e amargas que os porcos costumavam cavocar e arrancar em diversos arbustos, nos dizem os pesquisadores desse texto e de outros textos referentes a estes assuntos. Mas percebam que nem mesmo a comida dos porcos o filho caçula conseguia comer. Aqueles porcos, eles eram mais sortudos do que ele, porque eles comiam algo que ele queria comer, mas não conseguia. Olha que coisa interessante, mas para nós entendermos ainda mais, meus irmãos, o que significou esse episódio das alfarrobas, nós temos que nos voltar para um antigo ditado que havia em Israel. E possivelmente Jesus tinha em mente esse tipo de ditado. Havia um ditado em Israel que dizia o seguinte: quando Israel é reduzida às alfarrobeiras, então ela se arrepende. A nação se arrepende. Havia um ditado que só quando Israel chegasse à miséria, precisasse comer alfarrobas, é que eles se lembrariam dos seus pecados e então voltariam-se para Deus. Muito possivelmente Jesus tinha em mente esse ditado nesse contexto que nós lemos. E aí, meus irmãos, cabe nos dizer mais uma vez algo muito importante. Se a sua vida foi reduzida à necessidade das alfarrobas, e se você chegou ao fundo do poço, então saiba que este é o melhor momento para você mudar de vida e voltar para casa e para os braços do Pai. Então, que a graça de Deus, ela te ajude, nos ajude a voltarmos para o lar e para a confortável presença de Deus, porque não há lugar mais confortável e abençoado e abençoador na face da terra do que estarmos na presença gloriosa e única do nosso Deus. Mas, como o filho caçula desejava comer alfarrobas, mas ninguém lhe dava nada, os estudiosos imaginaram então que para poder sobreviver, o que ele deveria ter feito? Muito possivelmente esse filho caçula, ele deve ter feito uma de duas coisas. Ou ele começou a pedir esmolas ali na rua, nos vilarejos, nas cidadezinhas, ou ele começou a roubar. É evidente que o texto de Lucas não diz nenhuma dessas duas coisas, mas os estudiosos inferem essas possibilidades nas entrelinhas do texto. Veja só o que acontece com esse filho caçula judeu quando ele se distancia da presença do pai. Ele chega ao fundo do poço. E quanto mais ele se distancia do seu pai, mais ele se afunda em todos os tipos de pecados. E isso me faz pensar em algo mais relacionado ao nosso contexto, especialmente paulistano. Em Salesópolis, no interior de São Paulo, onde nasce o rio Tietê, a mais ou menos 100 quilômetros da capital de São Paulo, as fontes de água, acredite se quiser, elas são tão limpas que as pessoas as utilizam normalmente para beber e até mesmo para cozinhar os seus alimentos, para tomar banho e assim por diante. Contudo, à medida em que o rio Tietê se afasta da sua nascente, em Salesópolis, mais sujo e mais poluído ele se torna. Quem mora aqui na capital sabe muito bem a limpeza, entre aspas, que é o rio Tietê. E o rio Tietê, meus irmãos, a meu ver, é uma ótima ilustração da atitude do filho caçula da nossa parábola. Eu digo isso porque quanto mais o filho pródigo se distanciou de seu pai, mais manchada, maculada e poluída se tornou a sua vida.
Queridos irmãos, esta é, creio eu, uma das verdades mais importantes ensinadas na Bíblia. Que quanto mais distantes estivermos de Deus, a semelhança do rio Tietê, distante da sua nascente em Salesópolis, mais maculada, impura e pecaminosa se tornará a nossa vida. Por isso, que a graça de Deus nos ajude a voltarmos para a casa e a presença do Pai, que nos ajude a voltarmos para a fonte, que é Ele mesmo, a fim de que nós possamos beber das suas águas puras, cristalinas, abençoadas, revigorantes e restauradoras. Voltemos para a casa do Pai, porque a fonte é pura, e quanto mais nos distanciarmos dela, mais miseravelmente pecadores nos tornaremos. Isso nos leva a uma quarta lição. O filho caçula, ele só se lembrou do seu pai quando ele chegou ao fundo do poço. Os versículos 17 a 20, parte A, declaram o seguinte: então, caindo em si, disse o filho caçula: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Percebam que ele tem ainda um temor no coração. Ele não usa a palavra Deus, né? Pequei contra o céu e diante de ti. Eu percebo com essa declaração que ele era judeu, porque o judeu piedoso, ortodoxo, ele evitava usar o nome de Deus, a fim de não blasfemar contra ele, ou usar ele de uma forma vã. Então, ele não chama Deus de Deus, ele chama Deus de céu. Olha só, ainda sobrou algo de piedade no coração desse jovem cabeçudo. Olha que coisa maravilhosa. Pai, pequei contra o céu, entenda-se, contra Deus, e diante de ti. Ele usa um eufemismo para se referir a Deus. Isso quer dizer que restou piedade no coração daquele jovem. Estava distante da casa do pai, distante do pai, mas sobrou-lhe um restinho ali de temor a Deus no seu coração. Que coisa maravilhosa. Já não sou digno, versículo 19, de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantou-se e foi-se para o seu pai. Que texto lindo. Às vezes, meus irmãos, Deus permite que cheguemos ao fundo do poço, a fim de que aprendamos a olhar para cima, para o alto, que é a única direção para onde podemos olhar, e o único local de onde pode vir o nosso socorro. Nosso socorro vem do Senhor, vem do alto, que fez os céus e a terra. Não vem de homens, vem de Deus. É interessante observarmos que quando nós estamos em apuros, isso acontece com todos nós. É aí que normalmente nós nos lembramos que Deus existe, quando estamos em apuros. Falamos já sobre isso também em outros contextos. Quando estamos no ventre de um grande peixe, como o profeta Jonas, é aí que nós oramos. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo eu gritei, tu ouviste a minha voz, como está escrito lá em Jonas, no capítulo 2, versículo 2. Experimente ser engolido por um peixe para ver se você não vai orar como nunca orou antes na sua vida. Quando temos um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que nos esbofeteia, como ocorreu ao apóstolo Paulo, aí é que nós oramos 3 vezes ao Senhor a fim de que Ele nos livre desse mal. A única vez que eu vejo Paulo dizer que ora 3 vezes na Bíblia é quando ele tem o tal do bendito espinho na carne. Não estou dizendo que ele não orasse antes disso como judeu, muito possivelmente sim, mas estou dizendo que o único momento em que eu vejo Paulo orar com intensidade nas palavras dele é quando ele tem um espinho na carne, quando ele tem um problema pessoal. Quando Deus permite que vários problemas nos acometam, aí é que nós com maior intensidade normalmente começamos a buscá-lo. Não é isso? Até mesmo Jesus, como homem, enquanto homem, ao vislumbrar a sombra da cruz que se aproximava, ele acaba indo ao Getsemane, e ali também ele ora 3 vezes ao Pai, para que, se fosse possível, o Pai passasse dele o cálice da cruz, que em breve ele imaginava que teria que beber, ele beberia efetivamente. A grande verdade, meus irmãos, é que quando nós estamos no olho do furacão, quando nós estamos no meio da tempestade, quando nós estamos andando pelo vale da sombra da morte, usando uma nomenclatura mais bíblica, é aí que nós nos lembramos de Deus.
E é por isso mesmo que Deus permite muitas vezes que nós passemos e experimentemos todas estas coisas. Aliás, isso me traz à memória um famoso pensamento de C.S. Lewis, encontrado no seu conhecido livro, O Problema do Sofrimento, no qual Lewis diz o seguinte, uma frase muito conhecida, quando ele diz o seguinte, abre aspas, o sofrimento insiste em ser notado. Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nosso sofrimento. Ele, o sofrimento, é o seu megafone, é um megafone que Deus usa para despertar um mundo surdo à sua voz. Lewis está dizendo que quando tudo vai bem na nossa vida, no momento dos prazeres, a voz de Deus é como um sussurro, uma coisa muito baixinha. Mas quando nós sofremos, a voz dele é amplificada, nós percebemos mais a voz de Deus quando passamos por problemas na vida. Ou não é verdade isso? Experimente passar por algum tipo de problema X, para você ver se aquilo, ao tirar a sua paz, tirar noites de sono, você se vê com as dificuldades para pagar suas dívidas, suas contas. Eu quero ver se você não orará a Deus e não buscará a Deus como nunca o buscou antes na sua vida. E às vezes, meus irmãos, nós perdemos o chão devido a uma dor, um sofrimento, uma tragédia qualquer que se abateu sobre nós. E quando nós nos voltamos para Deus, descobrimos que foi Ele mesmo, Deus, quem sacudiu os nossos alicerces, a fim de que pudéssemos voltar para Ele. Somente depois de o filho pródigo ter perdido o seu dinheiro, ter passado fome, ter sido humilhado com a ocupação de cuidador de porcos, somente depois de tantas perdas é que ele se lembrou do seu pai. O texto bíblico diz que ele caiu em si, não é isto? Caiu em si. Só que, na verdade, o texto grego não diz isso, mas diz que ele entrou em si e não caiu em si. Ao pé da letra, o texto grego diz que ele entra em si. Isso significa que antes é como se ele estivesse fora de si. Mas é curioso notarmos também algo presente no contexto do rabinismo antigo, que essa expressão grega entrar em si, que aparece no texto de Lucas, no capítulo 15, ela aparece no rabinismo antigo, no judaísmo antigo, com o sentido de arrepender-se. Ele entrou em si, ele colocou a mão na consciência e pensou, fiz bobagem. Não deveria ter me afastado da casa do meu pai, da presença do meu pai. Ele entra em si. Ele põe a mão na consciência e fala, que bobagem que eu cometi. Depois disso, o jovem caçula, ele pensa em voltar para a casa do seu pai e ensaia até mesmo um belo discurso para apresentar diante do pai. Ele começa a ensaiar um discurso. Veja só, o filho caçula diz o seguinte, nos versículos 17 a 19. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, ele está dizendo para ele mesmo, ele está ensaiando um discurso diante do pai. Versículo 18, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele ensaiou, eu vou chegar para o meu pai e vou falar assim, assim, assado, e tudo vai dar certo. Quando o caçula diz, já não sou digno de ser chamado teu filho, no versículo 19, ele estava simplesmente dizendo a verdade, pois ao pedir ao pai a parte da herança que lhe cabia, e ao desejar, portanto, a morte do seu pai, ou ao considerá-lo como já morto, ele já não tinha mais nenhum direito a pretender. Só lhe restava então servir ao seu pai, como se fosse um dos seus empregados assalariados, um dos seus trabalhadores. E isto, se o seu pai quisesse, se o seu pai consentisse. Com esse pensamento em mente, meus irmãos, o jovem volta então para o seu pai, e é nesse retorno desse jovem rebelde ao seu pai, que acontece a cena mais bela da história, a qual nós vamos ver daqui a pouco. Mas, depois de termos feito algumas considerações sobre o filho caçula, vamos ver agora algumas lições, 3 na verdade, que podemos aprender com o pai dessa história. Lembrando que o pai representa Deus. Em primeiro lugar, eu aprendo nessa história que o pai dá sua vida
pelos seus filhos. Grave bem isso. O pai dá a vida pelos seus filhos. O final do versículo 12 diz que o pai repartiu entre eles os haveres. Outras traduções diz que repartiu entre eles a fazenda, as riquezas, os bens, dentre tantas outras possíveis traduções. Porém, não é bem isso que o texto grego diz. O texto grego diz uma coisa muito mais profunda do que isso. O texto grego não diz que o pai reparte haveres, bens, fazenda, mercadorias ou o que quer que seja. O texto grego diz que o pai distribuiu a eles a vida. Aparece aqui a expressãozinha grega, ton bion, ao pé da letra, a vida. Ele deu a eles a vida. O pai da parábola, ele não dá aos seus filhos meros bens materiais. Antes, o que ele lhes dá é o resultado de todo o seu trabalho, de todo o seu esforço, ao longo de toda a sua existência terrena. Então, ao dividir entre os seus filhos a sua herança, o pai também está lhes dando muito mais do que os bens materiais. Ele está se doando, está dando a si mesmo para eles. Ele dá a sua própria vida pelos seus filhos. Em termos teológicos, como o propósito de Jesus, meus irmãos, com essa história, com essa parábola, é justificar diante dos seus críticos, os fariseus e escribas, que nós citamos em Lucas 15, versículos 1 e 2. Como o propósito de Jesus é justificar diante dos seus críticos a sua comunhão à mesa com publicanos e pecadores, então Jesus, ele se compara ao pai da história. É como se ele dissesse, assim como o pai dessa história que eu estou narrando distribuiu a sua própria vida entre os seus dois filhos, da mesma forma, eu, Jesus, também darei a minha vida pelos pecadores, sejam eles publicanos, escribas, sejam marginalizados da sociedade, eu darei a minha vida por todos. Que lição maravilhosa, né? O pai se humilha, uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto, sobre o pai. 3 lições sobre o pai, depois nós aprenderemos mais 3 sobre o filho mais velho e encerraremos a nossa mensagem. Em segundo lugar, o pai se humilha a fim de preservar a integridade física do filho caçula. Em segundo lugar, o pai se humilha a fim de preservar a integridade física do filho caçula. O versículo 20, parte B, diz o seguinte, que vinha ele, isto é, o jovem caçula, ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção ao que está escrito aqui. Vocês se lembram que quando eu comentava o versículo 13 de Lucas 15, eu disse que o jovem caçula saiu da casa do seu pai passados não muitos dias, lembram-se? Lembram-se também que eu disse que ele teve que sair rápido de casa, porque senão ele correria o sério risco de ser hostilizado ou maltratado pelos moradores daquela aldeia ou vilarejo, lembram-se disso? Pois bem, agora nós vemos que quando o filho caçula volta para a casa do seu pai, o seu pai, já o estava aguardando e ele já o vislumbra de longe. A pergunta importante a ser feita aqui é: por que o pai está olhando ao longe e está vendo o seu filho caçula chegar? Por que ele olha já ao longe? Essa é a pergunta importante para entendermos esse texto. O pai toma essa atitude porque ele sabe que assim que o pródigo chegasse aos limites da aldeia e fosse identificado como aquele filho desnaturado dele, não é isso? Os juízes ou os líderes ali da cidade esta que como costumava ter ali as suas muralhas, e os juízes ficavam à entrada das cidades antigas, o pai sabe que uma multidão começaria muito possivelmente a se ajuntar e, portanto, seu filho ele seria muito provavelmente zombado, ridicularizado e até mesmo seria possivelmente maltratado fisicamente pelos moradores. O pai sabe que o seu filho
ele seria hostilizado quando voltasse para a comunidade de onde ele saíra, a comunidade que ele, o filho, rejeitara. Ele sabia que a vida do seu filho pródigo, filho caçula, estava em risco. Então, o que o pai faz a seguir, meus irmãos, é uma série de atos dramáticos, com o intuito de proteger o seu filho da hostilidade da aldeia e também com o propósito de restaurá-lo à comunhão daquela comunidade local. É aí que nós vemos a cena talvez mais comovente, mais bela, mais emocionante dessa história. Assim que o pai avista o seu filho ao longe, ele toma uma atitude inesperada, inusitada. Ele sai correndo, estrada fora, em direção ao seu filho. Mas você vai dizer, essa é uma atitude normal, pastor? E eu vou te dizer que não, porque um nobre oriental, dentro do contexto da Palestina do primeiro século, um nobre oriental com roupas esvoaçantes, correndo, isto não é visto na literatura antiga. Fazer isto seria uma coisa humilhante. Você não vê um nobre, uma pessoa de importante posição, correndo à luz do dia atrás de alguma coisa. Para fundamentar o que eu estou dizendo, o livro apócrifo de Eclesiástico, eu não estou citando esses livros como autoritativos, é óbvio, né? Estou citando como exemplo de questões culturais e teológicas, não como palavra de Deus, que fique claro. Então, o livro apócrifo de Eclesiástico, não confunda com Eclesiastes. Eclesiastes é inspirado, Eclesiástico é apócrifo. O livro apócrifo de Eclesiástico, no capítulo 19, versículo 27, diz que o andar de um homem revela o que ele é, a maneira como ele anda. É por isso que, segundo a mentalidade oriental, é indigno para um homem de idade sair correndo por aí, porque pessoas dignas não correm, elas apenas andam. Veja se você vê, tudo bem que você pode ver, ok, mas não é tão comum, um engravatado, um diretor, um CEO de uma empresa correndo na Avenida Paulista. Você nem verá ele atravessando a Avenida Paulista, ele vai andar de helicóptero, né? Até no nosso contexto, uma pessoa de uma determinada posição sair correndo já indica que ela não deve ser de uma posição, digamos que, né, melhor favorecida em termos econômicos. Isso é algo que está presente, diluído na nossa cultura. Só que esse pai, meus irmãos, o pai da parábola que representa Deus, ele ignora as regras de etiqueta da sua cultura e sofre a maior humilhação, maior vexame, só para poder abraçar e beijar o seu filho. O seu pai, o pai daquele pródigo, ele corre em direção ao seu filho porque ele quer chegar até ele antes que algum cidadão da aldeia o faça e talvez venha maltratar o seu filho. Ele chega antes e, ao correr em direção ao seu filho e ao abraçá-lo e beijá-lo, o beijo público era um sinal de reconciliação e perdão. Ao fazer tudo isso, o pai estava dizendo para a comunidade que talvez pensava em maltratar o seu filho devido à sua atitude intempestiva de pedir a parte da herança que lhe cabia, mas estando seu pai ainda vivo. Ao agir assim, o pai estava dizendo para toda a comunidade, para todos os habitantes do vilarejo: por favor, não façam nenhum mal ao meu filho, pois eu já o perdoei e agora eu estou recebendo novamente como meu filho. Não façam nenhum mal para ele. E para isso ele se coloca numa situação totalmente vexaminosa. Meus irmãos, por acaso essa linda mensagem, ou esta linda imagem, não reflete aquilo que Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, fez por nós? Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 a 8, diz que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E o versículo 8 de Filipenses 2 dirá: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Desse modo, assim como o pai da história se humilhou, a fim de poder reconciliar consigo mesmo o seu filho, da mesma forma Jesus se humilhou na sua encarnação e na sua crucificação, a fim de reconciliar o pecador perdido e arrependido com Deus. Romanos 5,8 declara: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco,
pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus passou o maior vexame na cruz, por causa dos meus e dos teus pecados. Ele se humilhou por mim e por você na cruz, para que nós, arrependidos dos nossos pecados, pudéssemos ser reconciliados, com Deus por meio da sua maravilhosa graça. Ele se humilhou para que eu e você pudéssemos ser abençoados. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Mas, meus irmãos, em terceiro e último lugar, o pai, ele substitui o péssimo plano do filho caçula. Uma terceira característica do pai que eu aprendo aqui: o pai substitui o péssimo plano do filho caçula pelo seu maravilhoso plano para ele. O pai substitui o plano do filho pelo seu próprio plano. Qual era o plano do filho pródigo, do filho caçula? Qual era? Bem, nós vimos que o plano do filho caçula era voltar para o seu pai, mas não mais como filho, lembram-se? E sim como um dos seus empregados assalariados. O plano do filho pródigo está registrado nos versículos 18 e 19, onde ele diz, nós lemos, estou retomando agora para recobrarmos aí a nossa memória. O caçula diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Porém, quando o filho caçula se encontra com o seu pai, o seu plano ele vai por água abaixo, pois ele só consegue dizer, no versículo 21, as seguintes palavras: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Perceba que ele, o filho caçula, ele não consegue concluir a sua fala e dizer: trata-me como um dos teus trabalhadores, como ele pensar. Ele não consegue terminar. E por que ele não consegue terminar a sua fala? Porque o seu pai o interrompe abruptamente, impedindo-o assim de fazer essa besteira. Note o que dizem os versículos 22 a 24, onde ele corta o filho e não permite que o filho conclua o seu raciocínio, dizendo que ele quer ser apenas um mero empregado. Olha só, versículos 22 a 24. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Bem, aqui nós observamos 4 elementos interessantes. Primeiro, a melhor roupa era a roupa do próprio pai, a roupa que o pai usava em dias de festa e em outras ocasiões especiais. O pai, ele pede que os servos deem a própria roupa dele e a vistam, vistam seu filho com ela. Em segundo lugar, o anel, ele era um símbolo de autoridade, o qual no dedo do filho representava que o filho caçula, ele havia sido reintegrado ao núcleo familiar, ou seja, o pai publicamente o aceita como filho diante de todos, ele não faz o que o filho quer, tratá-lo ali apenas como um mero empregado, ele o trata como filho. As sandálias, elas significavam que o pródigo era um homem livre, pois os escravos, eles costumavam andar descalços, Ele achava que seria livre com o pai ali, ou do pai, indo para longe. Não, ele é livre quando se aproxima do pai e quando ele usa a roupa que o pai lhe dá. Quarto, finalmente, a morte do novilho cevado, meus irmãos, significava, o novilho cevado era um animal de grande porte, era um animal grande para muita gente participar do banquete. Olha a estratégia do pai. A morte do novilho cevado significava a participação de toda a aldeia, de toda a comunidade na festa oferecida pelo pai. Então, o objetivo de um banquete de grandes proporções como este indicava o desejo do pai de reconciliar o seu filho caçula, não apenas consigo mesmo, mas com toda a comunidade local, para que ninguém o apedrejasse, o maltratasse ou o matasse. Esse pai é um pai que ama o seu filho, apesar do seu filho virar-lhe as costas. Assim, o pai, ele estraga o plano do filho caçula, de ser apenas um dos seus trabalhadores assalariados,
e substitui aquele plano horrível por um plano bem melhor. E o plano do pai era restaurar o filho arrependido à condição de filho. Com essa atitude, meus irmãos, o pai estava dizendo para o seu filho caçula: eu não quero recebê-lo como servo, mas eu quero recebê-lo como aquilo que você é, o meu filho. Meus irmãos, louvado seja Deus, quando Ele substitui os nossos rascunhos pelos seus desenhos. Bendito seja Deus por nos tirar do nosso caminho pedregoso e espinhoso e nos colocar nos seus caminhos planos. Glórias sejam dadas a Deus por trocar os nossos rascunhos repletos de rasuras pelos seus belíssimos e maravilhosos projetos. Talvez à semelhança do filho pródigo, você tenha pisado na bola com Deus, e talvez você tenha feito uma série de coisas em que você tenha pensado o seguinte: poxa, eu nunca mais vou para a igreja, nunca mais eu vou cantar no coral, não quero mais saber desse negócio de ser crente, agora eu só quero ficar sossegado no meu canto e no meu jeito. A você que pensa assim, meu irmão, eventualmente, eu gostaria de te dar um simples conselho. Se prepare, pois Deus pode mudar a qualquer hora dessas os seus planos e substituí-los pelos planos dele, que são infinitamente melhores do que os seus e do que os meus planos. Os planos de Deus são superiores e são melhores do que os nossos planos. Finalmente, em terceiro e último lugar, caminhando para o final, último ponto, esta mensagem é um tanto quanto longa dentro desse contexto, ela é particularmente um tanto quanto longa, mas, tendo aprendido algumas verdades sobre o filho caçula e sobre o pai, vejamos agora algumas lições, 3 lições também, que nós podemos aprender com o filho primogênito, o filho mais velho, que normalmente é ignorado, né, por muitos comentaristas ou pregadores. Muitos se detêm apenas no filho caçula e se esquecem do filho mais velho, que é extremamente importante. Não se esqueçam que eu comecei esta mensagem dizendo que esse texto ele narra a história de um pai com seus 2 filhos. Ele não tem apenas o filho caçula, ele também tem o filho mais velho, que é extremamente importante o papel dele para entendermos esse texto. Vejamos então 3 lições que nós podemos aprender com o filho primogênito mais velho, caminhando para o final da mensagem. Em primeiro lugar, o filho primogênito, ele permaneceu num silêncio comprometedor diante da injustiça cometida pelo irmão mais novo. O silêncio do filho mais velho, né, do primogênito, ele denuncia o seu caráter. Nós vimos ao longo dessa mensagem que o pai da história, ele não somente deu ao seu filho caçula a parte da herança que lhe cabia, mas também deu ao filho mais velho a parte correspondente da herança. Pastor, onde está isto? Isso está no versículo 12, que diz que o pai repartiu entre eles. Ele não deu só para o caçula parte da herança, também deu para o filho mais velho. E você sabe o que é interessante nisso, meus irmãos? Preste bem atenção no que eu vou dizer. É que o filho mais velho aceitou a sua parte da herança em silêncio. Isso é interessante. Isso denuncia o caráter dele. Sabe qual era, por um acaso, a parte que cabia ao irmão primogênito numa divisão de bens? Segundo Deuteronômio, no capítulo 21, e versículos 15 a 17, o primogênito tinha o direito de receber uma porção dobrada da herança do seu pai. Isso explica porque o filho primogênito ficou quietinho e não deu nenhum pio diante do pedido absurdo feito pelo seu irmão caçula. O primogênito ele ficou quieto porque nós descobrimos, né? Ele fica quieto porque o caçula ficaria apenas com 1/3 da herança, enquanto que ele, o primogênito, ele ficaria com 2/3, isto é, com a maior parte. Então ele, boca de siri. Diante do pedido insano da herança por parte do seu irmão caçula, estando o pai ainda vivo, o filho primogênito deveria ter reagido de 2 formas. Primeira, ele deveria se recusar a aceitar a parte da sua herança, a sua parte da herança, uma vez que o seu pai ainda estava vivo.
Essa deveria ser a atitude dele. E segundo, ele deveria repreender o seu irmão mais novo e tentar conciliá-lo com seu pai, que era o papel do filho mais velho, segundo a tradição judaica. Mas, como ele estava lucrando em cima do pecado do seu irmão mais novo, ele agiu como aqueles 3 macaquinhos da história que vocês já devem ter visto. Não viu nada, ele não ouviu nada e também não falou nada. Afinal de contas, ele está lucrando os 2/3 da herança, a maior parte. Meus irmãos, a atitude do filho mais velho serve de grande alerta para o povo de Deus. Eu aprendo com o filho primogênito que ficar em silêncio diante da injustiça é algo tão comprometedor e injusto quanto a prática da própria injustiça. Afinal de contas, pecado não é apenas fazer o que é errado, mas é também deixar de fazer o que é certo quando nós temos em nossas mãos o poder de fazê-lo. Ok? Entenderam o papel aqui do filho mais velho? Em segundo lugar, e penúltimo lugar, o filho mais velho, ele foi alvo da graça do seu pai, assim como também o fora antes o filho mais novo, o filho caçula. Observe o que dizem os versículos 25 a 28. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele, o filho mais velho, se indignou e não queria entrar. Prestem atenção no final do versículo 28. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Meus irmãos, as regras de etiqueta da Palestina do primeiro século diziam que quando um pai desse um banquete ou uma festa, era papel do filho primogênito, do filho mais velho, ajudar o seu pai a recepcionar os convidados. Mas em vez disso, notem só o vexame ao qual o filho mais velho submeteu o seu pai. A primeira parte do versículo 28 diz que o filho mais velho se indignou e não queria entrar. Antes, nós acabamos de ver, o pai havia passado vergonha porque saiu correndo na estrada atrás do filho caçula. Esses filhos só deixam o pai envergonhado. Agora o pai passa uma nova vergonha, porque mesmo sendo o anfitrião da festa, ele se vê obrigado a deixar os convidados sozinhos e a sair da festa a fim de poder se encontrar com o seu outro filho rebelde. A segunda metade do versículo 28 diz: saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Diante do insulto recebido do seu filho mais velho, meus irmãos, o seu pai poderia dar-lhe uma surra e poderia chamar a sua atenção na frente de todos, e ele estaria agindo corretamente conforme mandava o figurino. Mas o pai não faz nada disso. Ele sai da festa, vai ao encontro, como nós percebemos, do seu filho. E sabe o que é isso? Isso se chama graça. Graça é o pai sair em direção ao seu filho, mesmo quando o filho não está nem aí para o seu pai. Graça é amar, ainda que esse amor não seja correspondido. Graça é algo mais do que favor imerecido. É o favor demonstrado onde há absoluto demérito por parte daquele que recebe o favor. Graça é o meio pelo qual Deus nos concede salvação em Cristo Jesus. Porque lemos de Paulo em Efésios 2:8 que pela graça somos salvos mediante a fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus. Por fim, o filho primogênito, em terceiro e último lugar, ele via o seu relacionamento com seu pai como uma relação entre empregado e patrão, e não como uma relação entre filho e pai. Ele se via como um capataz do seu pai, como um trabalhador do seu pai, ele não se via como filho. Os versículos 29 e 30 dizem, caminhando para o final: mas ele, isto é, o filho mais velho, respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo. Ele está dizendo: eu sou teu empregado há muito tempo. Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Eu tenho sido um bom empregado, né? E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos.
Vindo, porém, esse teu filho, ele está com raiva do irmão, né? Do irmão caçula. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, mas ele não menciona que ele recebeu 2/3 da herança. Vindo esse teu filho que, de novo, gastou dinheiro com meretrizes. Em nenhum momento o texto bíblico diz que ele gastou dinheiro com prostitutas. Então nós não sabemos se o filho mais velho falou a verdade, soube de alguma informação que o texto não menciona, ou se ele difamou o irmão mais novo. Em nenhum momento o texto diz que ele gastou com prostitutas. É possível? Mas o texto não diz isso. E olha lá, vindo porém esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Ele está morrendo de ciúme, de inveja, morrendo de inveja do tratamento que o pai dera ao filho caçula. Sabe o que é inveja? Uma definição muito curta, muito simples de inveja. Inveja é aquele sentimento de desgosto e de pesar pela felicidade alheia. Eu vejo alguém se dando bem no casamento, na família, na igreja, no trabalho, nos estudos, na vida, aquilo me causa uma sensação ruim, porque eu não estou na vida dele. Eu queria ser ele, eu queria ser ela, mas eu continuo com essa minha vidinha. É aquele sentimento de desgosto quando eu vejo o outro bem. O irmão mais velho é invejoso. Quando ele vê um novilho cevado para toda a comunidade comer, meu pai nunca fez isso comigo. Aquela tristeza por ver a felicidade do irmão. Sentimento este que hoje não existe na igreja, só existia naquela época. Não existe inveja entre o povo de Deus. Deus está vendo. Mas, em terceiro lugar, o filho primogênito viu o seu relacionamento com seu pai, como eu disse, como uma relação entre empregado e patrão, já estamos quase concluindo, e não como uma relação entre filho e pai. Lemos isso nos versículos 29 e 30. Sabe qual era a diferença? O que eu vou dizer agora é muito sério, extremamente sério. Preste bem atenção nisso. Sabe qual era a diferença entre o filho caçula e o filho primogênito? A diferença era que o filho mais novo, ele era um filho rebelde que estava distante da casa do seu pai. Enquanto que o filho mais velho era um filho rebelde que estava distante de seu pai, mesmo morando debaixo do mesmo teto que ele. O filho caçula era um rebelde distante fisicamente. E o filho mais velho era um filho rebelde dentro da casa do pai. Se é que vocês entendem o significado disso. O filho mais velho, meus irmãos, ele havia estabelecido um vínculo empregatício com seu pai, e não um vínculo familiar. Ele via o seu pai como um patrão e a si mesmo como um empregado. Assim, ele resumia a sua vida a um monte de obrigações e deveres. E não há afeto, não há amor, não há carinho. O filho primogênito, ele se achava um empregado exemplar, digno de ver ali a sua foto estampada na parede da fazenda do pai, como funcionário do mês. Tal como acontece numa conhecida rede de fast food, não é isso? Tem aquele funcionário do mês por ter sido um bom empregado. O filho mais velho se orgulhava de ser servo do pai e por isso dizia: há anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Para ele, o pai era um patrão e ele era um empregado. Meus irmãos, os fariseus e escribas, preste bem atenção, aos quais a história do pai dos seus 2 filhos, do filho pródigo, é narrado inicialmente, capítulo 15, versículos 1 e 2, os fariseus e escribas, ao ouvirem essa história, certamente se identificaram de imediato com o filho mais velho, porque eles, assim como o filho primogênito, eram orgulhosos por se julgarem observadores da lei, mas ao tratarem sem misericórdia os publicanos e os pecadores, estavam agindo como o filho mais velho, que não respeitava nem o irmão mais novo e nem o pai, que por sua vez amava tanto um quanto o outro. Nos 2 últimos versículos dessa história, nós vemos novamente a graça, a bondade, o amor, a misericórdia e a compaixão de Deus entrando em ação. Os versículos 31 e 32 dizem: então lhe respondeu o pai. Olha como o pai responde para o filho mais velho:
Ele poderia bater nele, poderia insultá-lo na frente de todo mundo, podia dar um safanão nele, podia dar-lhe aquele puxão de orelha diante de todo mundo. Mas a ação desse pai para com o filho mais velho, rebelde, igual ao outro, é uma coisa comovente. Olha a maneira como o pai age com o filho mais velho. Versículos 31 e 32. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão, você falou que ele é meu filho, ele é teu irmão. Deus joga para ele a responsabilidade com o irmão dele. Esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Você viu como o pai se dirigiu ao seu filho mais velho? Ele o chamou, no versículo 31, por uma palavrinha grega que é maravilhosa. Entre outras palavras, meus irmãos, a palavra filho, em grego, você pode usar a palavra huios, que é filho no sentido geral. Mas se um pai quisesse se dirigir ao seu filho de uma forma mais carinhosa, mais próxima, ele usaria outro termo grego, e foi esse outro termo que aparece aqui em Lucas, que é o termo teknon. Vocês se lembram de João, lá em 1 João, quando ele fala meus filhinhos, lembram-se? Ali aparece uma expressãozinha grega, tekniamu, quer dizer, meus filhinhos, meus docinhos. Ele está tratando com eles de uma forma carinhosa. A palavra que aparece aqui no texto, na boca do pai, não é huios, a palavra normal para filho, é a palavra grega teknon. O pai então está chegando para ele e está falando, meu filhinho, meu menino. O filho pisou na bola com ele, em vez de escorraçá-lo, ele fala, meu filhinho. O texto grego diz, teknon mu, meu filhinho. Ele não trata o filho da mesma forma como o filho mais velho tratara, ele o trata com graça, com amor, com compaixão, com piedade, com perdão. O filho mais velho, meus irmãos, ele insultou seu pai com as suas palavras e com o seu comportamento, mas em troca, o seu pai lhe devolveu um tratamento carinhoso, afetuoso e bondoso. Meu filhinho. O filho mais velho se referiu ao seu irmão chamando de esse teu filho, mas o seu pai tentou reconciliá-los dizendo esse teu irmão. E é isso que nós aprendemos nesse texto, meus irmãos, uma série de coisas maravilhosas, importantes sobre a nossa vida, sobre o nosso relacionamento com Deus. Esse teu irmão. Quando o pai diz sabiamente no versículo 32, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ele estava buscando ao mesmo tempo, tanto unir os dois irmãos um com o outro, como também estava buscando ligá-los, vinculá-los a si mesmo. Curiosamente, eu estou concluindo, essa história que nós lemos, ela não tem um fim. Ela termina de forma inconclusiva, inacabada, incompleta, com o convite do pai sendo feito ao filho mais velho para que ele entre em casa e participe do banquete com os demais convidados. Porém, esse convite, meus irmãos, não obteve resposta. Nós não sabemos qual foi a resposta do filho mais velho ao convite do pai. Jesus, de propósito, não conta o fim dessa história. Se ele tivesse mostrado a recusa eventual do filho mais velho em entrar em casa, ele sabe que ele teria fechado a porta do arrependimento aos fariseus e escribas, que representavam o filho mais velho nessa história. Então, deixando a história inacabada, Jesus indicava com isso que os fariseus e escribas deviam decidir se queriam ou não participar da festa com os publicanos e pecadores que representavam o filho mais novo, o caçula. O pai convidou o filho mais velho a participar da festa, mas cabia ao filho decidir se participaria dela ou não. Bem, meu irmão, eu gostaria de concluir essa mensagem dizendo que essa história do filho caçula e do filho mais velho é a minha história e a sua história. Por que não dizer, é a nossa história? Essa história mostra o triunfo da graça de Deus sobre o pecador humano. Essa história revela o amor de Deus diante do desamor humano.
Essa história descreve Deus indo ao encontro de pecadores arrependidos, mesmo depois destes terem virado as suas costas para Ele, diante dele. Mas essa história também mostra que temos que tomar uma decisão. E eu te pergunto, será que desejamos voltar para o Pai e desfrutar da comunhão com o nosso irmão? Ou ficaremos apenas do lado de fora com inveja, olhando ele ser feliz, enquanto nós continuamos distantes do Pai? Esse é um tipo de pergunta que somente você vai poder responder para você mesmo e para Deus. Entre tantas lições, meus irmãos, essa parábola nos ensinou que há dois tipos de pessoas, entre outras, é claro, mas há dois tipos de pessoas. Há pessoas que estão distantes do Pai e fora da casa do Pai, mas também há pessoas que estão distantes do Pai, mesmo vivendo na casa do Pai. Que tipo de pessoa é você? Eu e você estamos na casa do Pai. Você frequenta a igreja, frequenta os cultos, e evidentemente eu uso igreja aqui como uma referência ao templo, como sinônimo de templo. Eu sei que a igreja, evidentemente, somos nós, pessoas. Mas há pessoas que frequentam a casa do Pai, mas mesmo assim estão distantes do Pai, da casa que eles acabam frequentando. Mas eu quero terminar dizendo que não importa o quão longe você eventualmente esteja de Deus, permita que a graça dele te traga de volta a sua doce presença. Que Deus abençoe a sua vida. E que se você estiver distante dele, que a graça dele te reconduza, nos reconduza até a doce presença do nosso Pai. Amém? Quero convidá-lo a ficar em pé. Nós vamos orar. Essa mensagem de hoje foi especialmente um pouco mais longa do que as convencionais, devido às peculiaridades do texto bíblico, mas eu espero sinceramente que essa mensagem tenha falado ao seu coração, ao seu intelecto. Esse texto que lemos nos ensina várias coisas, meus irmãos. E uma das coisas que ele nos ensina é que podemos eventualmente virar as costas para o Pai. Podemos nos relacionar com Deus com uma relação entre empregado e patrão, uma relação que não é bíblica, uma relação que não é correta, não é adequada. E é por isso que eu te pergunto, que tipo de relação você tem tido para com o Pai? Vimos que o filho caçula se distanciou fisicamente, geograficamente, espacialmente do seu pai, mas algo parecido ocorreu ao seu irmão mais velho. O seu irmão mais velho nunca saíra da casa do pai, mas estava distante do pai, mesmo vivendo sempre sob aquele teto. Isso pode nos trazer uma ilustração muito importante. Há pessoas que talvez estejam na casa do pai há muitos anos, mas talvez estejam no seu relacionamento com ele e estejam bem distanciadas dele. Meu irmão, vir para a igreja, e mais uma vez eu me refiro à igreja aqui usando o sinônimo como templo, participar dos cultos, estar presencialmente, isso é importante, diga-se de passagem, é extremamente importante congregarmos, é bíblico congregarmos, é importante dizer isso para não ser mal interpretado, mas ir para a casa do Pai não significa que necessariamente você esteja próximo dele. O filho mais velho disse para o pai: estou sempre contigo, mas estava distante dele no seu relacionamento. Muitos e muitos crentes hoje, infelizmente, estão sempre na casa do pai, mas estão distantes do pai da casa, estão distantes de Deus. Eu quero orar com você nesta hora, e quero que você ore comigo, pedindo para que Deus sonde o nosso coração, para que se eventualmente estivermos distantes dele, ainda que fisicamente presentes na casa dele, se estivermos distante dele no nosso relacionamento,
que por meio da sua graça Ele nos reconduza a Ele próprio. Perceba que no final do texto que nós lemos, no final aqui da parábola, o pai vai dizer ao filho mais velho sobre o caçula que ele estava perdido e foi achado. O texto não diz que ele achou-se, mas diz que ele foi achado. É Deus quem nos acha, é Deus quem nos encontra, é Deus quem nos salva, é Deus quem nos restaura, é obra dele, não é nossa. Nós temos apenas que consentir pela graça e falarmos: ok, Senhor, eu estou aqui, restaura a minha vida. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero glorificar o seu nome nesta hora. Quero agradecê-lo pela minha vida, a vida dos meus irmãos e irmãs que aqui estão nesta manhã, na Igreja Evangélica Jaboque. Quero pedir que o Senhor abençoe a cada um de nós, ó Pai. Abençoe minha vida, a vida dos meus irmãos. Sonde o nosso coração. E veja, Pai, se porventura, mesmo estando fisicamente presentes na sua casa, não estejamos talvez distantes de Ti no nosso relacionamento contigo. Ajude-nos a vivermos uma vida próxima de Ti, da Sua palavra, dos Seus valores, de assuntos que Te honram e Te glorificam. E quando assim nós não o fizermos, ó Pai, se eventualmente agirmos de forma que não Te agrade, que a Tua graça nos restaure, que a Tua misericórdia nos cerque, que a Sua compaixão nos envolva e nos leve mais uma vez até a Sua presença. Aprendemos na Sua palavra que nós só amamos ao Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Tudo começa com o Senhor, termina com o Senhor, se desenvolve com o Senhor. Que a Sua graça venha sobre a nossa vida neste momento, reconduzindo-nos à Sua presença, se porventura estivermos distantes de Ti, ainda que fisicamente presentes na Sua casa. Abençoe a nossa vida, Senhor. Restaure a nossa comunhão, talvez interrompida por N situações e pecados. Ajude-nos a nos reaproximarmos de Ti, Senhor. Perdoe os nossos pecados. Perdoa as nossas mazelas, perdoe os nossos erros, perdoe-nos quando quisermos nos afastar do Senhor por N situações particulares, e que a Tua graça e o Teu Espírito nos reconduzam à Sua maravilhosa, doce e única presença. Precisamos do Senhor. Perdoa os nossos pecados nesta manhã, perdoe as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, e ajude-nos a nos reaproximarmos de Ti, cada vez mais. É o que nós Te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.